Vivemos no século XXI um grande paradoxo. Que paradoxo é esse? Na maioria das vezes, nós acreditamos e pensamos que já houve uma capilaridade dos conhecimentos e que aquilo que converge nos meios acadêmicos chega às pessoas com muita tranquilidade. Um desses temas está associado à psicologia e à psicanálise. Apesar de quase um século de divulgação desses saberes, ainda há muita dúvida sobre, de fato, o que é a psicologia e o que é a psicanálise. E mais ainda, como é que esses dois saberes se intercruzam, como é que esses dois saberes se relacionam, como é que esses dois saberes se pontuam em relação ao estudo e à nossa condição enquanto seres humanos. E na condição de psicanalista, uma das primeiras coisas que vem à mente das pessoas e que nos questionam quando lhe perguntam assim, se é o quê que você anuncia psicanalista, as pessoas perguntam logo, é um tipo de psicologia? O que é a psicanálise? Para que a gente possa, então, estar avançando, compreendendo um pouco mais sobre essa temática, surgiu o interesse e a ideia de estar aqui com este canal compartilhando saberes sobre esse campo de conhecimento chamado psicanálise. E hoje, nesse momento, nós estaremos dialogando um pouquinho exatamente sobre o que é a psicanálise, qual a relação com a psicologia e como esses dois conhecimentos se constituíram no percurso da sua história. Bem, para compreender o que é psicanálise, torna-se então importante rememorarmos um pouco de história sobre essa relação psicologia-psicanálise, o que está comum nos dois, psique. Primariamente, é importante saber que a psicologia, como conhecimento, antes de ter o status de ciência ou pseudociência, como alguns chamam, ela estava atrelada a outros campos de conhecimento. Ela é tão antiga quanto a nossa espécie. Na Grécia Antiga, ela estava associada à filosofia e caminhou junto com a filosofia por muitos séculos. E em um outro lugar que ela estava era na psicofisiologia. Ela passou ao longo da história por esses campos. Logicamente que na Idade Média ela estava associada também à Igreja. E aí entra algumas relações com alguns teólogos, como São Tomás de Aquino. Na modernidade, dentro dessa lógica do penso logo existo, ela ganha um cunho racional, ficando mais de um modelo biométrico. Mas, afinal de contas, quando é que a psicologia recebeu o status de ciência? É apenas no final do século XIX, e aí não só a psicologia, como todas as demais ciências sociais ou outras ciências, precisavam dizer de forma objetiva qual era o seu objeto. E por quê? Porque o modelo paradigmático construído por 5 séculos, 16, 17 e 18, coadunando para o século XIX, é o positivismo. E para ter o status de ciência, era importante que tivesse um objeto definido. E aí nós temos um grande problema, não é? Veja, etimologicamente, psicologia é psique. Psique traduzido significa alma. Como colocar a alma no laboratório? Então a psicologia precisava repensar esse seu objeto. E aí é só no final do século XIX, especificamente na Alemanha, em 1879, que o Wundt criou o primeiro laboratório de psicologia. E a psicologia passa a ser definida, então, como a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. E por que o comportamento? Porque o comportamento passa a ser parte visível. E aí entra nesse mesmo processo uma outra história, que é o Watson, dizendo que comportamento é aquilo que é visível, quantificável, medido e que não envolve os processos internos. Já para Skinner seriam também os processos internos. Mas então a psicologia passa a ser definida, para ter o status de ciência, como a ciência que estuda o comportamento humano e os processos mentais. Já passamos um pouquinho aqui sobre o que seria o comportamento humano. E o que seriam os processos mentais? Seriam os processos de cognição, imaginação, inteligência, percepção e os demais. E aí, nesse mesmo contexto, na Áustria, um neurologista médico começa a pensar nessa mesma perspectiva em um outro projeto de conhecimento. Advindo da neurologia e estando nos hospitais, recebendo pacientes mulheres que recebiam o nome de histéricas, Sigmund Freud começa a pensar ao mesmo tempo em que, vejam, de forma paralela, nós estamos aí na Alemanha com esse objeto da psicologia e Sigmund Freud está construindo também nessa Europa, nesse mesmo momento, um outro conhecimento que advém da sua relação com essas pacientes histéricas. Como neurologista nos hospitais, ele começou a perceber que diversos sintomas, como traumas, diversos sintomas dessas mulheres não tinham base orgânica, tinham uma outra base, uma base emocional.
E aí então começa a se constituir o que nós chamamos de psicanálise. Um conjunto de conhecimentos que começa a ser constituído nessa época pelo Freud, a partir não do laboratório, mas de evidências clínicas e de processos baseados naquilo que ele observava em si e em seus pacientes. E então, o que é a psicanálise enquanto objeto? E aí entra um marco que é surpreendente, fantástico, extraordinário. Sigmund Freud vai fazer uma clivagem em milênios de história. Até esse momento, o ser humano era tido apenas como racional. E aí vamos entender que isso é apenas a ponta do iceberg, porque o Freud vai descobrir e vai elaborar um modelo de aparelho psíquico em que vai dizer que, para além de uma razão, nós temos um não lugar atemporal, cheio de significado próprio, em que se misturam presente, passado e futuro, e que ele chama de inconsciente. E nesse momento da história, final do século XIX, está surgindo um lugar sagrado em que pela primeira vez o ser humano pode dizer: aqui eu tenho a minha verdade, a verdade do sujeito, constituído longe de uma lógica racional. O sujeito que também é um ser inconsciente. E aí, então passa a se constituir todo um estudo em cima desse objeto. E aí nós temos então que enquanto a psicanálise estuda ou tem como objeto o inconsciente, a psicologia tem o comportamento e os processos mentais. E o que é que muda nesse processo, né? Qual a diferença disso? Então, veja, quando a gente fala da verdade do sujeito, a gente está falando especificamente de um local onde eu posso expressar quem eu sou, longe do dogma, longe do estereótipo, longe da demarcação dessa racionalidade. E é a partir desse objeto que vai se constituindo todos os demais conceitos, que serão mecanismos de defesa, complexo de Édipo, princípio do prazer e da realidade, e toda uma conjuntura de conhecimentos que constituirão o saber psicanalítico. Mesmo com o nome psicanálise, não é um conhecimento restrito a uma área da psicologia. O que o Sigmund Freud construiu se expande para todas as áreas sociológicas, religiosas, políticas, econômicas, até porque nós estamos falando de psique. E é aí onde se começa, então, esses dois elementos do final do século XX. Uma psicologia dos processos mentais e comportamentos e uma psicanálise do inconsciente. Obviamente, por estar no final do século XIX, claro, como colocar o inconsciente no laboratório? Então, imagine vocês, um médico neurologista, começar a afirmar que, a partir da fala, era possível ter acesso a esse lugar humano inacessível até então, ou desconhecido, chamado inconsciente. Essa é a primeira e principal diferença entre psicologia e psicanálise. E nos próximos vídeos nós estaremos então discutindo e apresentando de forma compartilhada esse saber, que depois de 100 anos ainda é muito misterioso, e muitas são as problemáticas que envolve, até porque se até hoje ainda se diz que a psicologia talvez seja uma pseudociência, imagine a psicanálise, que lida com essa sutileza, essa subjetividade, essa camada sutil que nos constitui, chamado inconsciente. Então, é com o propósito de dialogarmos sobre esse conhecimento tão extraordinário, tão fantástico, tão fundamental, que está presente no ser humano e que foi sendo elaborado a partir de Sigmund Freud, que nós estamos constituindo esse canal. Para você que gostou desse conteúdo e quer se aprofundar de forma compartilhada, eu tenho um recado para você. Psicanálise não é para o psicanalista, psicanálise não é para apenas os grandes intelectuais da humanidade. Ela é para todo e qualquer ser humano que quer se conhecer. Então se inscreva no canal, ative as notificações e vamos caminhar juntos numa jornada subjetiva de autoconhecimento sobre o fantástico e poderoso conhecimento psicanalítico.